Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa dica de Direito Administrativo para a sua prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Se você não me conhece, meu nome é Maiara, eu sou policial penal aqui no estado de Minas Gerais. Sejam novamente muito bem-vindos, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também ative o sino aí de notificações. Nós temos conteúdos diários voltados para você que está, se preparando para o concurso público e buscando a sua tão sonhada aprovação. Pessoal, nós sabemos, de rumores aí de iminência de publicação do edital da Polícia Civil de Minas Gerais no ano de 2023. Então, se você ainda não começou a se preparar, sugiro que faça o quanto antes, Não espere publicação do edital para que você inicie seus estudos, tá? Dessa forma, você sairá, na frente aí de muitos concorrentes, tá certo? Então, não espere. O maior erro, que o concurseiro ele pode cometer é deixar para estudar somente quando o edital é publicado. Normalmente nós não temos um tempo hábil aí para que o conteúdo, do edital ele seja ali visto de forma tranquila, entre a publicação e a realização ali da prova, tá? Então, se você está aqui, o edital ainda não foi publicado, você está fazendo certo de estudar, antes dessa publicação. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre poder de polícia, a FUMARC aí, que é a banca que realiza os certames da Polícia Civil no estado de Minas Gerais, ela gosta muito desse tema, tá? Então, nós vamos trabalhar com esse tema hoje através de questões, tá certo? Então, dentro da matéria Poderes Administrativos, se tem um que ganha destaque, que é bastante aí destacado, até porque nós temos muitas peculiaridades a respeito deste poder, sem dúvidas, o poder de polícia. Tá certo? E aí nós vamos ver algumas questões aqui que já foram cobradas em concursos, anteriores, e aí a gente consegue identificar, as maldades de prova. Então, sem mais delongas, vamos lá começar com o nosso estudo aí acerca do poder de polícia. Olha só. Questão de número 1. Ressalvada a ordem de polícia, em relação à possibilidade de delegação do poder de polícia por meio de lei, as pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o Supremo Tribunal Federal entende que é A. Inconstitucional porque não integram a administração direta, B. Constitucional, inclusive no que tange à fase do ciclo de polícia, de sanção de polícia. C. Inconstitucional, porque não ostentam personalidade jurídica de direito público. D. Constitucional, apenas no que tange à fase do ciclo de consentimento e fiscalização de polícia. É constitucional apenas no que tange à fase do ciclo de polícia, do consentimento de polícia, razão pela qual não podem aplicar multas. Gente, o que acontece? Esse tema aqui é bastante interessante, ele até chegou, ao Supremo Tribunal Federal, por um caso, que acontecia com uma sociedade de economia mista na cidade de Belo Horizonte, que é a BH Trans. A BH Trans, é uma sociedade de economia mista, uma entidade da administração pública indireta e que tem personalidade jurídica de direito privado. A BH Trans, ela é responsável ali pela fiscalização de trânsito e aí, consequentemente, ela aplica sanções de trânsito também. E aí questionou-se, se era constitucional essa aplicação, de sanção por uma sociedade de economia mista que é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Se poderia haver essa delegação dessa fase, de sanção de polícia. E aí o STF, tá? Ele entendeu que sim, tá? Que é possível que haja delegação do poder de polícia, desde que essa delegação ela ocorra por meio de lei, e desde que sejam pessoas jurídicas de direito privado que integrem a administração pública indireta, cujo capital social, seja majoritariamente público, e essas pessoas elas precisam prestar exclusivamente serviço público de atuação
própria de Estado em regime não concorrencial. Então, o STF, tá? Ele entendeu aí, nós temos o julgado, né, que é do ano de 2020, ó. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, às pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta. Então, não é qualquer pessoa jurídica de direito privado, né? Tem que ser uma entidade ali da administração pública indireta. O capital social majoritariamente público que preste exclusivamente serviço público de atuação própria de Estado e em regime não concorrencial, tá? E aí, né, nós temos aí os ciclos, né, a ordem de polícia, que são as normas gerais, o consentimento de polícia, né, a fiscalização e a sanção, tá? Então, a fiscalização e a sanção, elas podem ser, sim, delegadas a essas pessoas jurídicas de direito privado, beleza? Então, aqui, né, nós temos aqui, ó, letra B, tá? É constitucional essa delegação, inclusive no que tange a fase do ciclo de polícia, de sanção de polícia, beleza? Vamos lá, questão de número 2. No que tange aos poderes administrativos, é correto afirmar que quando o poder público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder A, disciplinar, B, regulamentar, C, sindicante, D, de polícia e E, de economia. Gente, o poder de polícia, né, ele tem aí como consectário o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, o que ocorre ali com o poder de polícia é uma restrição, né, de algum direito individual em prol do interesse coletivo, tá? Em prol ali, né, de todo o interesse público. E aí nós temos um conceito, né, de poder de polícia, letra D, que é o nosso gabarito. Esse conceito, ele é extraído do Código Tributário Nacional, no artigo 78. E ele vai nos dizer o que é o poder de polícia. Olha, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, o que acontece? O poder, né, de polícia, quando nós temos aí atuações, né, no nosso dia a dia, em que o poder de polícia ele incide ali sobre o exercício de direitos individuais. Quando alguém, né, quer fornecer alimentação, quer abrir um restaurante, ela precisa de um alvará, né, um alvará ali, uma licença sanitária, que aquele estabelecimento está em perfeitas condições de funcionamento, né, os supermercados que não podem expor à venda ali mercadorias vencidas, tá? Tudo isso é incidência, uma placa de trânsito proibida estacionar em determinada via ou de controle de velocidade, tudo isso é incidência aí do poder de polícia. Então, prosseguindo aqui na questão de número 3. Assinale a alternativa correta. A. O poder de polícia representa uma atuação estatal ampliativa da esfera de interesse do particular, eis que oferece vantagens diretas e ou indiretas aos indivíduos. B. A compreensão atual do poder de polícia o circunscreve apenas no oferecimento de segurança pública. C. Medidas fiscalizadoras não são compreendidas no poder de polícia. D. É característica do poder de polícia a limitação da liberdade e da propriedade dos indivíduos em benefício do interesse público. Então, olha só, na verdade, né, o poder de polícia, ele não é uma atuação que amplia, né, a esfera ali de interesse do particular, pelo contrário, né, ela vai restringir os interesses particulares em benefício aí do interesse público. Então, portanto, a letra A, ela está incorreta, né? Gente, o poder de polícia ele não se confunde, tá? Com a polícia, órgão de segurança pública, tá? Então, o poder de polícia ele não se confunde, por exemplo, com a função, né, da Polícia Civil, que é um órgão de segurança pública. Esse poder de polícia que nós estamos tratando aqui é o poder de polícia administrativo, tá? Que não se confunde com o poder de polícia, né, judiciária.
Tá? Então, por quê? O poder de polícia administrativo, ele vai incidir, né, predominantemente sobre o quê? O exercício de direitos, de bens, né, de propriedade, enquanto que a polícia judiciária, a sua incidência é sobre pessoas, né? É sobre pessoas. Então, assim, a gente não pode confundir, tá? O poder de polícia com a polícia, né, segurança pública. Então, está errado também, letra B. Medidas fiscalizadoras não estão compreendidas no poder de polícia, errado, né? Quando a gente tem lá semáforo, para ver se houve avanço ali, né? De sinal, né? Aqueles radares, né? De controle de velocidade. Então, tudo isso é fiscalização do poder de polícia, né? A administração pública estabelece, né? Uma velocidade para aquela via. E como forma de fiscalizar? Se aquela velocidade ali está sendo cumprida, ela coloca os radares, tá? Então, tem sim essas medidas fiscalizadoras. Letra D, a característica do poder de polícia, a limitação da liberdade da propriedade dos indivíduos em benefício do interesse público, correto? Nossa letra D aí, nosso gabarito. Questão de número 4. O poder de polícia é a faculdade que a administração pública tem para limitar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade e do próprio Estado. A livre escolha pelo poder público da oportunidade e conveniência de exercer o poder de polícia, bem como de aplicar sanções e empregar meios para atingir o fim desejado, associa-se ao seguinte atributo do poder de polícia: A. Coercibilidade, B. Arbitrariedade, C. Proporcionalidade, D. Discricionariedade. Então vamos lá, ó. O poder de polícia, né? A administração vai limitar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos. Isso a gente já sabe, né? Aí, o que acontece? A escolha aí pelo poder público, né, em relação à oportunidade conveniente de exercer o poder de polícia. E bem como, né, empregar meios para atingir o fim desejado, isso está ligado, gente, à discricionariedade aí do poder de polícia, tá? Então, o poder de polícia, né, ele é discricionário, beleza? Então, toda vez que falarmos, né, desse binômio aí, discricionariedade, desse binômio, né, conveniência e oportunidade, lembre-se, né, da discricionariedade, beleza? Então, letra D. Aí nós temos, né, os atributos, que também são chamados de características ou prerrogativas do poder de polícia. Pode cair na sua prova, né, como atributo ou como característica ou como prerrogativa. Então, você precisa saber que se trata da mesma coisa. Então, ó, nós temos a discricionariedade, né, o Estado ele tem liberdade para escolher as atividades a serem policiadas. E também, gente, há uma exceção, né? Há exceções em que esse poder de polícia ele vai ser vinculado. É o caso, por exemplo, das licenças, tá? Se forem cumpridos os requisitos ali que foram estabelecidos pela administração, ela não pode se negar a conceder essa licença. É o caso, por exemplo, da licença para dirigir, né? Para você tirar a habilitação, você tem que ir lá fazer, né, as aulas de legislação, fazer a prova, depois o exame ali de direção, tá? E ser aprovado. Se você preencheu todos os requisitos, a administração ela não pode se negar a lhe conceder essa licença, tá? Então, a licença nós falamos que é, né, um ato de polícia, mas, porém, é um ato vinculado, tá? Então, uma exceção a essa discricionariedade. Autoexecutoriedade, o poder de polícia, ele é autoexecutório porque não precisa, tá, de uma autorização aí do Poder Judiciário para que os atos eles possam ser realizados. Exemplo, interdição de estabelecimento, que está vendendo mercadoria vencida, ou recolhimento de mercadoria vencida, interdição de estabelecimento que não está respeitando as normas de higiene sanitária, tá? Então, a administração, ela vai lá e interdita o estabelecimento, ela recolhe as mercadorias, sem que, para isso, ela tenha necessidade de se recorrer, né, ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder de Polícia, ele é dotado de autoexecutoriedade. E aí, a autoexecutoriedade, ela irá se dividir, né, em exigibilidade, que é o uso de meios indiretos de coação, quando, por exemplo, você, né, foi multado por desrespeitar ali alguma norma, né, alguma norma de trânsito, por exemplo, e você não pagar essa multa, você não consegue licenciar o veículo, né? Então, esse é um meio indireto aí de exigir, né, a satisfação dessa multa. E a executoriedade é um meio direto de coação, como, por exemplo, a apreensão de mercadorias vencidas, tá? E, por fim, nós temos como característica do poder de polícia a coercibilidade,
que significa o quê? Que as medidas adotadas pela administração podem ser impostas sem que o particular concorde com isso. Então, quando você é multado, ninguém vai na sua casa perguntar se você quer receber aquela multa. Simplesmente chega até você, né, como um ato de imposição, tá certo? Tudo bem que nós temos aí o contraditório e ampla defesa, mas aquilo ali é imposto, né, não precisa da anuência do particular. Por isso nós falamos que são dotados de coercibilidade os atos do poder de polícia. Próxima questão aí de número 5. O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Segundo a doutrina, este poder possui ciclos ou fases da atividade de polícia. A partir de tais informações, assinale a alternativa onde conste incorretamente uma das fases da atividade de polícia. Aí temos, letra A, o consentimento de polícia, letra B, a ordem de polícia, C, a adequação de polícia, D, fiscalização de polícia, E, sanção de polícia. Olha só, gente, os ciclos, né, ou também chamadas fases, tá? Eles compreendem, né, a ordem de polícia, que são as normas gerais, né, o consentimento de polícia, a fiscalização e a sanção. Essa adequação aí de polícia não faz parte, tá, dos ciclos ou das fases aí do poder de polícia. Então, letra C, incorreta. Questão de número 6. Maria, fiscal do PROCON, após receber denúncia anônima acerca de irregularidades em supermercado, compareceu ao local e apreendeu vários produtos fora do prazo de validade. Tal postura está pautada em uma das características do poder de polícia, qual seja A, inexigibilidade, B, alta executoriedade, C, discricionariedade, D, consensualidade e E, normatividade. Então, olha só, a Maria ela é uma fiscal do PROCON, ela recebeu uma denúncia, né, de que havia mercadorias vencidas ali no supermercado, ela foi até o supermercado e apreendeu esses produtos, tá? Então, isso nada mais é do que a autoexecutoriedade do poder de polícia, né? A autoexecutoriedade, gente, não confunda, tá? Os ciclos de polícia ou as fases com as características, tá? Então, a característica a gente tem discricionariedade, né? Nós temos a autoexecutoriedade e a coercibilidade, tá? Os ciclos é consentimento, os ciclos são ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Então, não vamos confundir, tá? Aqui, né, como Maria, ela agiu sem que fosse necessária intermediação aí do Poder Judiciário para que a apreensão dessas mercadorias ocorresse, é a característica da autoexecutoriedade, tá? Então, letra B de bola. Vamos para a questão de número 7. Acerca dos poderes da administração pública, em especial o poder de polícia, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa, a polícia administrativa rege-se pelo direito administrativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades. 2. Costuma-se apontar como atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. 3. A polícia judiciária rege-se pelo direito processual penal, incidindo sobre pessoas. Assinale a alternativa correta. Aí nós temos, né, as alternativas. Eu falei com vocês agora há pouco a respeito dessa diferença, né, da polícia administrativa para a polícia judiciária, tá? Que a gente não deve confundir poder de polícia com polícia, órgão de segurança pública, tá? Então, a polícia, gente, administrativa, como eu disse a vocês, a incidência dela é sobre o quê? Bens, direitos e atividades, enquanto que a polícia judiciária, né, que é regida aí pelo processo penal, ela incide sobre pessoas, né? Então, enquanto que no poder de polícia administrativa as pessoas elas praticam infrações administrativas, na polícia judiciária as pessoas elas praticam o que? Infrações penais, né? Então, há essa diferença, tá? E costuma se apontar como atributos do poder de polícia, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, certinho, né? Então, aqui, olha, estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3, tá? Tá tudo certinho. Letra A, nosso gabarito. Vamos para a próxima, então.
Em relação às características do poder de polícia da administração pública, leia o trecho a seguir e assinale ao que segue. Pelo atributo da... A gente tem que preencher a lacuna, né? A administração se vale de meios indiretos de coação. Cite-se como exemplo a multa ou a impossibilidade de licenciamento do veículo enquanto não pagas as multas de trânsito. Pelo atributo da... A administração compele materialmente o administrado, usando meios diretos de coação. Por exemplo, ela dissolve uma reunião, apreende mercadorias, interdita uma fábrica. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. E aí a gente tem que preencher, né? Autoexecutoriedade, exigibilidade, discricionariedade, aí tem os atributos para a gente preencher. Gente, como eu disse a vocês, quando a administração pública ela não consegue, né, por questões de limitações legais, tá? Por que a administração ela não consegue executar a multa? Porque ela não pode ir lá e obrigar a pessoa a satisfazer aquela multa. Ela não pode ir lá e tomar um bem daquela pessoa como forma de satisfazer o valor daquela multa. Isso ela não pode. Para isso, ela precisaria se valer, né, do Poder Judiciário para executar aquele valor, tá? Mas quando ela, né, não permite o licenciamento de veículos, ou, por exemplo, se é uma dívida, né, de IPTU e ela não permite que aquele imóvel, né, ele seja alienado enquanto não satisfeitos aqueles valores, isso são meios indiretos de coação para obrigar, né, o particular a fazer o pagamento, tá? Então, ela está usando meios indiretos que nós chamamos, né, de exigibilidade, tá? De exigibilidade. Agora, quando ela usa meios diretos, né? Ela vai lá, apreende a mercadoria, interdita o estabelecimento, meios diretos de coação, nós estamos diante da autoexecutoriedade, tá? Então, aqui, nós temos o quê? Primeiro, nós temos o atributo da exigibilidade e depois nós temos o atributo da autoexecutoriedade. Então, letra D, tá? Letra D. Vamos para a próxima. Marque a opção que apresenta os atributos do poder de polícia. A. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. B. Coercibilidade, vinculatividade e imperatividade. C. Autoexecutoriedade, discricionariedade e funcionabilidade. D. Imperatividade, discricionariedade e coercibilidade. E. Autoexecutoriedade, imperatividade e coercibilidade. Então, vamos lá. Gente, atributos, características, né, prerrogativas são a mesma coisa. Então, na sua prova pode vir com o nome de atributos ou com o nome de características, tá? Então, nós temos, né, 3 características. Em regra, o poder de polícia ele é discricionário, porque nós vimos que tem uma exceção em que ele vai ser vinculado, que é o caso da licença. Ele é autoexecutório. E ele é dotado de coercibilidade. Então, letra A, né? São esses 3 atributos aí que o poder de polícia possui. Agora, a nossa última questão de número 10. Em relação aos poderes administrativos, assinale a opção correta. A. O excesso do poder ocorre quando o agente atua nos limites da competência legalmente definida, mas visando uma finalidade diversa daquela que estava presente inicialmente. B. O desvio de poder aparece toda vez que o administrador ultrapassa os limites de sua competência. É um vício que atinge a competência. C. A avocação é a extensão de atribuições de um órgão a outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, desde que não sejam exclusivas. D. É proibida a delegação de competência para a decisão de recurso hierárquico. O poder de polícia consiste no poder que a administração tem, restringir o exercício de liberdades individuais, de restringir o uso, gozo e a disposição da propriedade privada na busca do interesse público, devendo ocorrer sempre de forma repressiva. Gente, olha só. Aqui misturou um pouco, né, com as questões gerais aí dos poderes, né, administrativos. Então, vamos lá falar sobre isso um pouquinho também. O excesso de poder, gente, o agente, ele atua fora dos limites de sua competência, ele atua além dos limites, né, estabelecidos pela lei ali, ele ultrapassa ali até onde ele poderia ir. Então, ele atua fora dos limites da sua competência. Isso é excesso de poder, tá? Quando, né, ele atua dentro dos limites de sua competência, mas visando uma finalidade diversa,
Isso é desvio de finalidade, tá? Isso é abuso de poder, né? Desvio de finalidade, tá certo? O desvio, ele pode aparecer toda vez que o administrador ultrapassa o limite de sua competência, é um vício que atinge a competência, né? Correto. Ele ultrapassou, aliás, não, né? Desvio tem que o quê? Ter desvio de finalidade, né? Desvio de finalidade. O desvio de poder é quando ele age, né? Atuando uma finalidade diversa do interesse público. Então, por exemplo, quando ele remove um servidor para puni-lo, né? A remoção, ela não é utilizada, a remoção a bem do serviço público, bem da administração, ela não é utilizada como forma de punição, mas quando ele assim o age, ele atua com desvio de finalidade, tá? Então aqui o desvio de poder, tá? Não está ligado à competência, o excesso de poder que está ligado à competência, o desvio de poder está ligado à finalidade da atuação. Letra C. A avocação é a extensão de atribuições de um órgão a outro de mesma hierarquia. Não, isso é o conceito de delegação, tá? A delegação, quando há uma extensão de atribuições de um órgão para outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, desde que essas atribuições elas não sejam de competência exclusiva. A avocação é quando o superior hierárquico, ele traz para si a competência do seu subordinado, tá? Ele pega ali do subordinado e traz para ele, beleza? Mas isso é o conceito de avocação. Esse conceito que a alternativa trouxe aqui é o conceito de delegação. É proibida a delegação de competência para decisão de recurso hierárquico, correto, né? Há alguns casos aí que o poder público, ele veda, tá? A lei veda essa delegação pelo poder público. Exemplo, competência exclusiva, decisão aí de recursos hierárquicos e edição de atos normativos, tá? Então, letra D. A letra E está errada porque o poder de polícia ele não atua somente de forma repressiva, não, tá? Ele também atua de forma preventiva, como, por exemplo, quando ele exige licença, quando ele exige autorização, tá? Então, ele não atua somente de forma repressiva, por isso que está errado. Então, letra D é o nosso gabarito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica, né? Que tenham acertado aí todas as questões. Deixe seu comentário no vídeo, deixe o seu like para que a gente continue sempre trazendo conteúdos para vocês. Isso é importante para nós. Também se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho, tá? Eu aguardo vocês na nossa próxima dica. Até lá!